A única coisa que me fez seguir adiante foi esse amor louco que eu tenho pelo futebol. Eu não queria terminar a minha história daquela maneira e tão novo. E eu me agarrava nisso, assim, eu só pensava, deuses da bola, né? Me ajudem, né? Me dê força, me dê sabedoria para escolher o caminho certo. Mas isso não te assombra? Assombra é uma palavra forte, mas tipo assim, isso não é uma coisa que você fica assim, eu não quero nem lembrar disso de novo, mano. Cara, assombra, mas tipo, a imagem arrebentando meu joelho eu não consigo ver, cara. Eu viro o rosto, qualquer situação eu viro o rosto. Me dá um nervoso muito grande, mas a mensagem da minha história, ela é absurdamente linda, inspiradora, né? E não é porque é a minha, mas o mundo hoje precisa desse tipo de história para a gente seguir adiante, né? A gente vê o mundo aí completamente dividido, né? Com as pessoas totalmente intolerantes, ninguém aceita mais a opinião de ninguém, enfim, e eu queria que fosse realmente uma mensagem de superação, né? De otimismo, de força de vontade, de que as pessoas realmente acreditem nos seus sonhos e vá até o fim, né? Só tenha certeza que você está dando o máximo para você depois não se arrepender. Não, é impressionante. A gente assistindo, aí tem uma hora que nós ficou puto com o técnico da Inter na época. E a gente, tipo assim, vibrando visceralmente mesmo o filme, não só assistindo. E aí vendo, tipo, pô, sentindo eu não as dores, sabia né? disso, né? Até porque eu era muito novo mesmo. Mas você se lesiona gravemente do joelho voltando de lesão. No jogo que você... E aí eu fico imaginando... Final da Copa da Itália. Eu fiquei imaginando a sua cabeça, tipo, voltei, tô bem, vambora, me colocou, até que enfim, na final. Aí na hora, tipo, mano, imagino, cara. E aí vê, tipo, o seu desespero, e aí a gente já sabendo ao final de toda a história, aquilo já foi emocionando a gente. Mas eu queria saber do porquê você ouvindo todos os laudos médicos, e imagino que eram terríveis, né? Por que você falou assim, tipo, pô, acabou? Porque do jeito que falavam pra você, realmente você poderia ter tomado isso como uma decisão. Tipo, realmente pra mim acabou. Pô. Podia. Na verdade, o meu entorno não era dessa opinião. O médico que me operou e o meu fisioterapeuta na primeira lesão, que foi o Nilton Petroni, o Filé, a gente não acreditava que era o fim. A gente acreditava que, apesar de que a gente não tinha nenhum precedente histórico dessa lesão, como se tratava no futebol, não existia, ninguém tinha tido essa lesão. E a gente continuou, mas eu acho que a única coisa que me fez seguir adiante foi esse amor louco que eu tenho pelo futebol. Eu não queria terminar a minha história daquela maneira e tão novo. E eu me agarrava nisso, assim, eu só pensava, deuses da bola, né? Me ajudem, né? Me dê força, me dê sabedoria para escolher o caminho certo. Deve ter sido uma recuperação totalmente dolorosa. Nossa, foi muito doloroso, foi muito. Tem a parte que eu conto ali que a gente não pôde ilustrar no filme, que é a recuperação de graus de flexão do joelho. Eu fiz uma fisioterapia dessa já. Que é isso? Não sei se é a mesma, mas ficava um fisioterapeuta meio quase sentado na minha coxa e outro só forçando meu joelho. Irmão, eu mordia o travesseiro e gritava. Era isso? Mordia a fronha, né? Exato. Era isso aí. Muito. Tipo isso mesmo, cara. Na minha época não era. Eles me colocavam numa gaiola. Nossa. Com uma roldaina presa no meu tornozelo e eu mesmo tinha que ganhar os graus, né? Então eu fazia todo o tratamento do dia e no final do dia eu tinha que ganhar 1 ou 2 graus de flexão do joelho. Eles me colocavam lá e eu ia, cara. Botava lá a toalha na boca, chorava para conseguir 1 grauzinho. E às vezes eu ganhava 1 grau, no dia seguinte perdia 2 e tinha que continuar. E, cara, foi muito doloroso. Foi muito doloroso mesmo. Mas tá doendo só de lembrar, né? Não. Sabe, uma das coisas que você falava que ficou muito na minha mente assistindo essa parada, eu falei assim, você falava que, tipo,
os treinadores forçavam muito você. E eu falava... E como que foi essa parada de você sentir isso? Na época você sabia que você estavam te forçando muito, você não falava pra eles, você falava, mano, eu vou me lascar aqui, tá? Cara, eu falava. E eu falava, coitado, mano, ele tá realmente... Eu senti você falando, porra, eu me esforçava muito, que não sei o quê. Foi isso que fez acontecer a lesão, assim? Cara, na minha cabeça, tudo faz muito sentido hoje em dia, olhando pra trás e olhando a evolução que teve a preparação física no futebol. Eu já falava isso e discutia com os preparadores físicos da época, mas eu não tinha base científica para sustentar o que eu estava falando. Então, no meio do futebol, se eu falava, cara, eu não vou correr 10 quilômetros, porque isso não me ajuda. Muito pelo contrário, isso me atrapalha. Me cansa. E eles falavam o quê? Que isso era bom pra quê? Correr tanto assim? E no meio do futebol, o nego achava que eu tava dando migué pra não correr e tal, que não sei o quê. E eu sempre preferia fazer os treinos curtos, de velocidade, de explosão, que era o meu ganha-pão, era onde eu tirava proveito da minha condição física, né? Eu não tinha que correr como o Cafu 10 quilômetros ou como o Roberto Carlos. Eu tinha que ser rápido em 10, 15, 20 metros. E nisso o Romário também me influenciou muito na minha cabeça, porque eu já via muito o Romário treinando, e o Romário não fazia esse tipo de treino de longa distância. E igual a mim, ele também não tinha uma sustentação científica para bancar a tese dele também. E como que ele bancava? Ele bancava na marra, ele bancava na marra. A galera achava que ele era preguiçoso. Ele falava que ele era preguiçoso, falava que ele era marrento, que ele não queria treinar com o grupo. E, cara, eu olhava aquilo e eu falava, cara, isso faz todo sentido. Então eu carreguei aquilo para mim também. Então eu briguei com um monte de preparador físico por causa disso, porque antigamente a gente treinava muito errado. Hoje em dia os treinamentos são todos eles individualizados. Você é um cara de velocidade, você vai treinar explosão, velocidade, potência. Se você é um cara de meio campo que tem que correr feito louco, você vai fazer 10 quilômetros. Antes era todo mundo junto fazendo o mesmo treino? Antes era todo mundo fazendo o mesmo tempo, 10 quilômetros, partia de uma base, que todo mundo tinha que ter uma base de resistência aeróbica. E depois soltava a bola, que aí treinava todos os fundamentos, né? Já morto. Pô, 10 quilômetros pra mim, cara, era morte, cara. Que isso, imagina 10 quilômetros. Ele falou do Romário e eu vi uma declaração do Romário recente. E é muito engraçado, porque a única pessoa que ele respeita é você. Não, e o Haaland? Sou melhor. Lewandowski, melhor. Edmundo, uma merda. E o Ronaldo? Esse aí, cara. Esse aí eu respeito. Pô, como é que foi? Não, eu vou te falar, cara. Eu vi foi uma entrevista com o Fred. Foi. Eu vi e, cara, tem que concordar com ele. E o jeito que ele fala é engraçado, né? Marrento e tal. Mas, cara, o Romário jogou muita bola, cara. O Romário foi um gênio. Gênio. Cara, e ele me ensinou, ele não sabe, mas ele me ensinou muito, cara. Muito.